O sistema linfático é um sistema formado por células, órgãos e uma série de túbulos chamados vasos linfáticos, que tem a função de proteger o corpo humano, de filtrar o sangue em busca de patógenos, eliminar esse patógeno e também dar a nossa imunidade. Para falar de sistema linfático, primeiro a gente tem que falar de imunidade. Sistema linfático mais difícil um pouquinho. Imunitário. Agora bagunçou tudo. Tava indo tão bem. A gente tem dois tipos de imunidade. Uma imunidade inata, que é a imunidade que a gente já possui. E essa imunidade inata é formada por alguns fatores. Barreiras físicas, barreiras químicas. Um exemplo de barreira física seria a pele. Um exemplo de barreira química seria o pH do estômago. E depois a gente tem as nossas células, certo? Células. Então, essa imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. Quais células participam da imunidade inata? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito, macrófago. Que não vai participar? Linfócito. Entre aspas, a gente tem que as células aqui apresentam linfócitos NK. Os NK podem sim fazer parte da imunidade inata. Por quê? Porque existem duas populações de NK. Uma população de NK T dependente, que depende dos estímulos dos linfócitos T, e uma população de NK que é patrulheira, que vai estar circulando pelo corpo em busca de células estressadas, células tumorais, células danadas ou células com patógenos. E a função desse NK é encontrar e destruir, certo? Células danadinhas. E o segundo tipo de imunidade, que é a nossa imunidade adquirida ou adaptativa, que você adquire por contato com o patógeno. Aqui já vai entrar uma série de coisas. Vão entrar os linfocitos, as substâncias produzidas por esses linfocitos, como por exemplo as nossas imunoglobulinas, certo? Qual a característica principal aqui? Produção de anticorpo. Adaptativa? A principal característica daqui é a produção de anticorpos. Todos os anticorpos são dependentes de linfócitos. Sim ou sim, certo? Posso? Não. Vai falando dos fluorócitos aí, como é que eles podem B. Os plasmocitos são linfócitos B, que tem como principal função produção de anticorpos. É que geralmente a gente faz uma aula só disso. Fica mais falando sair do foco. Produção de anticorpos. Posso? Agora a gente vai falar das células dos sistemas linfáticos. O sistema linfático é formado por uma rede de células de sustentação, que são células como fibroblastas e células epiteliais, no caso, que tem como função sustentar as demais células linfáticas. Elas formam uma malha reticular em volta dos linfocitos que vai suspender eles e mantê-los nos seus lugares, certo? Então a gente tem células. Primeira população de células são as células de sostém. Essas células são responsáveis por manter a arquitetura dos órgãos linfáticos. São células de sustentação, como o próprio nome diz. Que tipo de células estão aqui? Células reticulares. Também existe um tipo de célula especial que são, a gente vai colocar aqui como células epiteliais, que a gente vai ver mais bem íntimo. E também pode colocar alguns fibroblastos, entre aspas, né? Mas principalmente células reticulares e essas células epiteliais, certo? Depois dessas células de sostém, a gente entra nos nossos linfócitos. A gente já viu em sangue que tem linfócito tipo T, tipo B.
Agora a gente vai ver Como repete só e a função desse sostém? é manter a estrutura dos órgãos linfáticos. Só essa é a função dela. Fazer um esqueleto para que os linfócitos possam amadurecer em segurança, certo? Linfócitos. Vamos começar pelos linfócitos T. Os linfócitos T, eles se dividem em, inicialmente, 3, de acordo com a função. Linfócitos T. O primeiro tipo de linfócito T é o nosso CD4, também conhecido como linfócito helper. Qual a função do helper? Avisar sobre infecções. Tirar, né? Posso ter? CD4. Esses carinhas aqui são os que são responsáveis por ativar toda a resposta adaptativa. Por que o vírus da imunodeficiência humana, o famoso HIV, é tão prejudicial? O HIV, ele suspende a resposta e mata a população de CD4. Então ele torna o indivíduo incapaz de produzir uma resposta imune adaptativa. Então, o indivíduo que tem HIV, ele só tem resposta inata. Ele só tem a primeira linha de defesa. Ele não é capaz de produzir anticorpo contra qualquer doença, contra qualquer patógeno. Certo? Linfócito CD8. O CD8 é o nosso linfócito malvado. É o linfócito citotóxico. Qual a função do citotóxico? Mata células invadidas. Função de citotoxicidade. E o terceiro tipo de linfócito B que a gente não falou em sangue é o nosso famoso TREG. O que é o TREG? São os linfócitos T reguladores. Qual a função desses linfócitos? Eles vão medir a resposta imune e vão identificar se essa resposta está sendo exacerbada. Se a resposta está sendo exagerada, eles são responsáveis por suspender ou inativar a resposta imune. Então quando tem alguma doença autoimune, ele é porque ele está com defeito. Às vezes existe um defeito aqui, ou às vezes existe um defeito no complexo maior de histocompatibilidade. Doenças autoimunes têm uma gama imensa. E se a gente for falar disso agora, a gente vai entrar em aspecto de microbiologia. Pode estar relacionado sim a uma falta de supressão de resposta. Eles são responsáveis por suspender as respostas imunes. O segundo tipo de linfócitos que a gente vai ver são os linfócitos B. Os linfócitos B, eles têm como função produção de anticorpo e também memória celular. Só que para isso, eles se diferenciam em dois linfócitos diferentes. O nosso plasmocito, que produz anticorpo. Ele produz anticorpo o quê? Memória celular. E ele pode se diferenciar em célula de memória. É nessas células que vai estar gravada a informação sobre o patógeno. Então, numa infecção recorrente, o linfócito TCD4 vem aqui, avisa o linfócito, chega na célula de memória, expõe, avisar, estamos com um problema. A célula de memória reconhece, evolui a plasmocito, produz anticorpo, regride a célula memória. Certo? Ela vai ativar toda essa produção. E o último tipo de linfócito, que são os nossos NK. Os NK são os linfócitos patrulheiros. Eles são assassinos naturais. Eles encontram e destroem células estressadas. A função dele é a mesma função da polícia. Primeiro bate, depois pergunta. Certo? Ele chega, destrói e depois o corpo avalia se vai ser bom ou não o que ele fez. Geralmente as pessoas que têm câncer,
elas têm um problema na população de NK. O NK não é capaz de reconhecer essas células tumorais, algumas células tumorais. Mas como qualquer pessoa hoje pode ter câncer, a gente não fala isso totalmente. A gente fala que as células tumorais, elas têm uma expansão tão rápida que às vezes o NK chega, inicia a resposta, mas a resposta dele é insuficiente. Ele não consegue destruir todo o tumor e o tumor se espalha, certo? Falamos de linfócitos. Agora a gente vai falar de imunoglobulinas. Vamos falar de... Continuar então o sistema linfático com as nossas imunoglobulinas. As imunoglobulinas também são conhecidas como anticorpos. E a função desses anticorpos é opsonização. O que é opsonizar? É se juntar o antígeno para que ele possa ser eliminado, certo? A gente vai falar um pouquinho de cada anticorpo, começando pelo mais importante e o que existe em maior quantidade, cerca de 85%, a nossa IgG. Característica principal do IgG. Pergunta na prova sempre, é a única imunoglobulina que passa a placenta. Única imunoglobulina que passa a placenta, certo? Ela é a principal imunoglobulina. Ela vive em promédio 23 dias. Ah, o professor falou na aula 21. Sim, eu sei que ele falou na aula 21. Vale o que está no livro. 23 dias. Cai na prova isso? De 23 Sim, dias? ele pergunta. Ele adora esse negócio de números, né? Sim. Dias e Outra coisa, porcentagens. quando a gente vai encontrar IgG? IgG geralmente é característica de resposta crônica. IgG é imunoglobulina de memória. Vou dar o exemplo da sífilis. Sífilis a gente tem uma coisa chamada VDRL. Quem é da área da saúde conhece. Nilce conhece, Aline conhece. A gente tem paciente agudo, crônico e curado. Aqui a gente tem IgM, IgG. Vamos lá. Numa reação aguda, a primeira imunoglobulina a surgir é IgM. VDRL é o reativo. Então, num paciente agudo eu tenho VDRL positivo. Num paciente crônico eu tenho VDRL positivo. E num paciente curado eu tenho VDRL negativo. Num paciente agudo, outra vez a gente vai IgM. IgM tem paciente agudo? Sim, porque é a primeira. IgG tem? Pode ter. Qual a diferença do IgG agudo para o IgG crônico? O IgG de fase aguda, ele é de baixa especificidade. Então ele tem pouca afinidade com o antígeno. Já o IgG de fase crônica, ele é o IgG de alta especificidade. É o IgG feito para reacionar especificamente com aquele antígeno, certo? IgM na fase crônica negativo. E na fase curada a gente tem IgG por quê? Linfocito B, célula de memória. Função da célula de memória, produzir anticorpo. Então, se você coloca um reativo, por exemplo, o VDRL, que é o agente cariolipínico, ele vai reacionar com o IgG do treponema, certo? Então, IgG é presente em paciente curado. Por que que o teste, por que que a toxoplasmose, sim, apresenta IgG? Porque célula de memória. Outro exemplo é a toxoplasmose. Na toxoplasmose, até 1 ano depois de curado, o paciente apresenta IgG positivo. Na tuberculose, muito tempo depois de curado, o paciente também é IgG positivo. Por quê? Porque IgG é o antígeno que vai guardar como memória, é um antígeno de alta especificidade, principalmente. Certo? Deu para pegar o que é IgG? Peraí, tá bom. Ele pode perguntar sobre as doenças? Não, eu estou dando exemplo só para... Memorizando. Não é mais fácil você falar então que o IgM ele sempre vai aparecer no começo e o Sim, IgG eu vou sempre falar. vai ficar no final? Vou falar. É que eu estou falando do IgG primeiro. Lembra assim que o IgM é o mocinho e o IgG é o geriátrico. O mocinho sempre vai vir primeiro que o velhinho. É uma boa para lembrar. 23 dias. Certo? Falamos tudo de IgG. Então IgG já está completo. Posso apagar ou tem alguém copiando ainda?
Esse 85% é o que? Porcentagem de imunoglobulina circulante. O que é a IgM? A IgM também é conhecida como imunoglobulina de fase aguda. Ela é a primeira sintetizada. Então, ativou a resposta adaptativa, a primeira coisa que o corpo faz é produzir IgM. Por que IgM? Porque o IgM ele tem característica de ativação de fagocitose. Ela atua estimulando a fagocitose pelos macrófagos. Estimula macrófagos. Então, a função dela é tentar abafar. Seria como se fosse um tiro de 12. Por quê? É uma reação imensa para tentar suprimir sem especificidade nenhuma. Ou seja, ela não tem a função de combater diretamente, ela tem a função de estimular um grupo de células para que esse grupo de células arme uma bomba reativa sobre o patógeno. Certo? Eu tô achando muito difícil o conteúdo, muito. Primeiro, imunoglobulina, fase aguda, estimula macrófago. Essa é a função da nossa IgM, imunoglobulina de fase aguda. Certo? Agora a gente entra na terceira imunoglobulina, que é a nossa IgA. A IgA também é conhecida como imunoglobulina secretora. Ela vai estar presente na maior parte das secreções do corpo. Por quê? Porque ela tem função de impedir a proliferação de bactérias, das bactérias da flora normal, e tem função de atacar os patógenos que entram. Imunoglobulina secretora. Presente na maior parte das secreções corporais. Ela é bacteriostática. Ou seja, regula a flora normal de micro-organismos. E ela ajuda a combater Por que a vacina de pólio é dada através de gota? A maioria vai responder, porque é criança e criança não gosta de tomar vacina. Não, a vacina de pólio é dada em forma de gota, porque a imunoglobulina que tem que ser estimulada primeiro é a IgA. A IgA atua sobre o patógeno atenuado, sobre a bactéria atenuada, destrói. Ao destruir, vai gerar uma memória, que é IgG. O IgG vai entrar nessa reação com baixa especificidade, vai atuar e vai produzir memória. Mas a imunoglobulina que tem que ser estimulada na vacina de pólio primeiro é a IgA. Por isso a vacina de pólio é em forma de gota. Você sabe que ela está caindo por terra, né? Sim, por quê? Por que a vacina em gota cai por Porque terra? ela é de vírus vivo e está desenvolvendo. Porque ela tem alguns problemas com resistência e também porque existe uma corrente hoje na moda chamada a corrente dos não vacinados. Existe um grupo de pessoas que prega que a vacina é um modo do governo controlar a população. Então elas se recusam a vacinar os filhos, com a desculpa que as vacinas podem trazer a morte. Por exemplo, essa cicatriz que a gente tem no braço é a BCG. A BCG, ela pode levar à morte de um recém-nascido? Sim. Quando? 0,0001%. É uma chance mínima. Já aconteceu? Sim. Mas esse caso isolado é usado como desculpa para que não se vacine as crianças. Nos Estados Unidos houve um caso de um surto de meningite. Meningite? Sim, de uma bactéria que é controlada por vacina. Essa bactéria foi disseminada por uma criança não vacinada. E a mãe dessa criança foi acusada por 4 homicídios. Ou seja, as 4 crianças infectadas pelo filho dela morreram e ela foi acusada por homicídio. Você tem o direito de se recusar a vacinar?
Sim, só que você tem que arcar com as consequências de fazer essa opção. Certo? Entramos então em... Essa IgA era daquela da vacina, no caso, da Sim. colorinhas. É um exemplo, você vê essa vacina. Ela é imunoglobulina de secreção. Na saliva tem IgA. Por que tem IgA na saliva? Ela controla a quantidade de fungos que você tem na boca. Ela controla a quantidade de bactéria que você tem na boca. Ela controla a flora normal de todo o trato digestivo. Por isso que ela é a nossa imunoglobulina secretora. Ela é uma das mais importantes. Então. Sim, uma das mais importantes. Só que a mais importante é a IgG. Vamos então a IgE. IG? Ou IgD, no caso. Barreira hematotímica. A barreira hematotímica tem a função de impedir a exposição dos linfocitos em maturação aos patógenos. Ela tem a função de fazer com que os linfócitos madurem sem ter algum vício imunológico. Fazer com que eles cheguem a exercer suas funções virgens, certo? Como está formado essa barreira hematotímica? Primeiro componente da barreira hematotímica: capilares ricos em junções ocludentes. Ou seja, os capilares apresentam zônulas de oclusão. Sim. Outra formação aqui: pericitos, macrófagos. Eles têm função aqui de combater os patógenos. Os pericitos também têm função fagocítica. Combater patógenos. Certo? E outra coisa que forma células Floricitos. pericitos. Epitélio, reticulares, tipo 1. O último é a célula epitélio reticular tipo 1, que já é do lado mais interno. Qual que é a função dessa célula aqui? Ela é rica em zonas ocludentes. Ou seja, ela fecha o espaço do interior do timo. Então você tem uma zona ocludente aqui, se não der conta, atua o macrófago. Essa outra zona para atuar depois, para fazer com que o patógeno permaneça o maior tempo possível dentro dessa zona, para que ele possa ser combatido pelos macrófagos e pelos pericitos e não chegue a atrapalhar a maturação dos linfocitos T. Outra coisa que a gente tem que falar de timo. O timo, com o passar do tempo, depois de tornar o nosso sistema imune imunocompetente, ele perde a sua função. Então existem diferenças entre o timo de uma criança e o timo de um adulto. O timo de um adulto ele é formado quase que em sua maioria por tecido adiposo, tanto que ele pode regredir até praticamente sumir nos adultos. No adulto o timo quase já não tem mais função. Então o timo adulto ele é rico em tecido adiposo. Tem diferença na lâmina? Tem. Dá pra ver direitinho e cai na prova. Quando eu falo de sistema imune, cai os dois timos. O timo adulto e o timo ninho. O timo de uma criança, ele é totalmente azulado, devido à grande presença de linfócitos. E o timo de um adulto, ele tem grande quantidade de adipocitos no meio de alguns linfócitos. O de criança é azul. Residentes. O de criança é azul. Isso. Por grande conta da grande quantidade de linfócitos. E de um adulto já é mais amarelado, que é o aspecto mais amarelado, entre aspas, mais esbranquiçado, devido à grande quantidade de gordura presente. O tecido do timo é substituído por tecido adiposo. Por quê? Porque os pericitos são capazes de diferenciar em adipocitos. Então, para substituir o parênquima do tecido, os pericitos diferenciam em adipocitos e fazem com que o tecido do parênquima tímico vire quase que exclusivamente tecido adiposo. Caiu uma questão assim, né? Onde os linfocitos T adquirem imunocompetência? Aí a resposta era Timo. Os linfócitos T também são conhecidos como timocitos. Como é que foi, Raquel? Onde os linfocitos T adquirem imunocompetência? Aí a resposta é timo. Penúltimo tópico da aula de hoje. Baço. O baço é um órgão
tanto do sistema hematopoético quanto do sistema linfático. Ele é o órgão linfático de maior tamanho. Maior tamanho. Ele tem algumas funções. Ele filtra o sangue. Se ele filtra, ele reaciona a antígenos. Ele tem função de destruir hemácias velhas e hemácias Aumento de... danadas. Reaciona A antígeno. Reaciona frente antígeno. Ele destrói hemácias velhas E danadas. E lesionadas. É por causa do espanhol, gente. Por isso que Ele tem reaciona à frente Por isso que mesmo. tem as Frente a danadinhas. antígeno. Ele reaciona com os antígenos. Quando ele falou danado, eu só lembrei de um. Por isso que tem as danadinhas. É falta de antígeno. Você tá muito saidinho. E ele reaproveita Como vendo muito falar. a hemoglobina. Ele reaproveita a hemoglobina para ajudar a formar novas hemácias. Ele reabsorve o ferro da hemoglobina para que você não precise de uma ingestão muito grande de ferro para recompor o ferro perdido quando uma hemácia é destruída. Então ele absorve esse ferro, o ferro vai ser jogado na corrente sanguínea e vai para a medula óssea, onde ele vai ser fixado a hemoglobina das hemácias novas em produção. Destrói hemácias Velhas e lesionadas. Que é danadas. Já pensou se tudo fosse velho, fosse assim, descartado? Como todo órgão linfático, a estrutura do baço é a seguinte: forma de rim, vaso aferente e eferente, cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa envia tabiques para o interior do órgão. Só que o baço, ele não se organiza em corteza e medula. O baço se organiza em pulpa branca e pulpa roxa. Polpa branca e polpa vermelha, de acordo com a população celular que ocupa. Na polpa branca vão estar os linfocitos e na polpa vermelha principalmente os eritrocitos, certo? Polpa branca. E pulpa roxa e pulpa vermelha. Tá, a branca tem o quê? Linfocitos. E a vermelha? Eritrocitos. Como identificar a pulpa branca? É, no slide a branca lá não tem nada a ver com branca, né? Na verdade a pulpa branca ela é azul. É, uma coisa de louco. É branca porque em fresco ela é mais esbranquiçada. Isso aqui é pulpa branca. Por que pulpa branca? Agrupamento de linfócitos ao redor de uma artéria central. Então, essa é a nossa artéria central. Isso aqui cai no parcial sempre. Ou pede diagnóstico de estrutura, circulando todo, ou aponta aqui e pede diagnóstico de estrutura também. Tá, e se Vai colocar- depender de onde está a flecha. Se a flecha estiver no vaso, é a artéria central. E se estiver Se a flecha estiver assim, é pulpa branca. A pulpa branca é agrupamento de linfocitos ao redor de uma artéria central. Agrupamento De linfocitos ao redor de uma artéria central. É cúpula. pulpa ao redor de artéria central. Isso é o resumo do que é pulpa branca. Praticamente só isso. Vamos lá. E agora a gente vai para Começando de cima, foi? Ah, isso aqui. Não, de cima, onde tem a seta. Ah.
Não, aqui é só a artéria central e pulpa branca. Central. Pulpa branca é os pontinhos. Sim. Que é o Pulpa branca é a estrutura como um todo. Sim. Se ele circular. Artéria central. Mas a gente aqui. tenta. Mas se ele circular, se ele apontar. Não, se ele apontar a Vai dar estrutura como um certo. todo é pulpa branca. Por quê? Como Aí aparece é isso diagnóstico de daqui? estrutura. Isso aqui aparece assim, ó. Aí aqui vai ter mais linfócito em volta. Linfócito. Aí do nada, aqui tem outra artéria central. Linfócito. Blá, blá, blá. Aí aqui tem outra artéria central. Mais linfócito. E outra artéria central. E assim pulpa branca e pulpa branca. Agora a gente vai falar da pulpa vermelha ou pulpa roxa. Qual a diferença? Outra vez, organização. A pulpa roxa é organizada em cordões ao redor de senos, que são capilares sinusóides. Certo? Pulpa roxa. Forma cordões esplênicos. Tudo que fala esplênico tem a ver com o baço. Por quê? Nomenclatura em inglês. Em inglês o baço se denomina Spine. certo? Então se você realiza uma esplenectomia, é a retirada do baço, certo? Outra função do baço que eu esqueci de colocar é reservatório de sangue. É muito comum em cirurgia, antes de pedir o transplante, os médicos apertarem o baço do paciente. Por quê? Porque o baço pode armazenar até 500 ml de sangue. Então, se o paciente perdeu pouca quantidade de sangue, o que o médico faz? Se é uma cirurgia, no caso abdominal, que tem espaço para isso. Uma cirurgia abdominal aberta, se o paciente perdeu pouco sangue, o médico aperta o baço do paciente. Para quê? Para que não seja necessário uma transfusão. Por quê? Porque o baço tem um reservatório de sangue dentro dele, que vai estar dentro dos sinusoides esplênicos. Dentro dos sinusoides. Os cordões esplênicos são assim, e aqui no meio vai estar um vaso sinusoide. Aqui a gente vai encontrar linfocitos. Lembra que o linfocito, o núcleo, ocupa quase todo o citoplasma da célula? Aqui a gente vai encontrar, que célula é essa? Eritrocito ou hemácitos. Eritrócito ou hemácito. E a gente vai encontrar também células reticulares, que são células normais. Vou desenhar em preto. Em preto vai ter células reticulares. Essas células reticulares servem para quê? Secretar fibras reticulares que vão manter esses cordões. Elas vão dar sustentação. E também a gente vai encontrar uma célula grande e multinucleada, denominada, que pode ser multinucleada ou não, macrófago. Então, os cordões esplênicos são formados por linfocitos, eritrocitos ou hemácias, células reticulares e macrófagos. E aqui vai estar um sinusoide esplênico, onde vai estar correndo sangue. O e vão estar sinusoide é ocorrendo, vermelho, né? Sim, aqui no meio. Onde vão estar ocorrendo as reações imunes pertinentes aqui, vai estar ocorrendo a filtragem do sangue, a destruição das hemácias, certo? Então, essa é a organização da nossa pulpa roxa, certo? Ou pulpa vermelha. E agora a gente vai falar da última parte do linfático, que é o nosso tecido linfático difuso, que é formado por malte, gout, balt, salt. Também é formado por nódulos linfáticos e algumas outras estruturas, certo? Certo, tá? Tecido linfático difuso. Isso que eu tô grifando. Malte. Malte, a sigla significa tecido linfático associado a mucosas. Então, aqui no malte entra uma subclassificação chamada gout e balt. Balt é tecido linfático associado a brônquios e gout é tecido linfático associado ao trato gastrointestinal. Mais ou menos assim. E a gente tem uma terceira classificação, que é o nosso SALT.
O SALT é tecido linfático associado à pele, certo? Qual a função desse tecido linfático difuso? Controlar a microbiota normal, que são os micro-organismos que colonizam o nosso corpo e são normais a ele, e também avisar sobre processos patogênicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura chamada placa de Pedier. A placa de Pedier, ela está associada ao intestino. No intestino, a gente tem o intestino aqui e a gente tem um acúmulo de linfócitos denominado placa de Peyer. A função dessa placa de Peyer é controlar a microbiota normal através de uma célula denominada célula M. Essa célula M é uma célula com atividade antimicrobiana. Só que aqui a gente vai ter outra célula denominada célula dendrítica. O que é a célula dendrítica? A célula dendrítica é a nossa APC, célula APC. O que é uma APC? Apresentadora de antígenos. APC, Cell Antigen Presenter, alguma coisa assim no inglês. A função dela é levar o patógeno até o gânglio linfático mais próximo para que ocorra a reação e exista ali a reação imune, certo? Então, terminamos por hoje. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que esse tecido linfático difuso, como última informação, é que ele não capsulado. Ou seja, não existe uma cápsula de tecido fibroso que envolve esse tecido linfático difuso. Ele está difuso mesmo. No meio de tal órgão vai ter essa coisa. Balde, por exemplo, é brônquio. Se você tem um brônquio aqui, no caso, aqui na mucosa do brônquio você vai ter um acúmulo linfóide. E esse acúmulo linfóide é conhecido como balde. E terminamos por hoje, galera. Vamos lá, IgD. Se quiser depois que O que a gente encontra sobre IgD? O IgD é um anticorpo fixo da membrana. Fixo da Você fez uma boa pergunta. Qual que é a pergunta dele? Não, Linfocito B, É o que é fixo. da membrana do linfocito B. Então esse IgD vai ser encontrado na membrana dos linfocitos. É um meio de reconhecimento de patógenos também. É aqui, eu copiei. E por último, a nossa IgE. A IgE é uma das imunoglobulinas bem importantes no campo da medicina também. Por quê? Ela está associada a processo alergênico e processos anafiláticos. Existe diferença de alergia para anafilaxia? Com certeza. Alergia é uma reação suportável. Anafilaxia é uma reação que, se não tratada, causa morte. Outra coisa. O meu é o que eu tenho aqui, anafilaxia. Você tem uma alergia severa, no caso, que evolui com a anafilaxia se não for tratada. De nozes, 40 minutos só. Fecha Mas tudo. E nozes, né? Quem diria assim? a Uma via última d'água aquela. função disso aqui é Tanta coisa pra ter alergia. Liberação de Nossa, pra atuar acabar. contra Ixi, 40 minutos. parasitas. Não toca tudo isso. Ela ajuda nas reações Desespero contra que você não imagina. parasitas. Onde a gente encontra a IgE? Mais uma vez na membrana dos linfocitos. Quem tem alergia são pessoas que geralmente têm uma produção exagerada de IgE. Então, o excesso de IgE causa alergia. E essa estimulação da histamina? E esse GL pode ser. Estimulação de histamina e heparina, processo alérgico, substância que produz processo inflamatório. São substâncias que fazem edematização, aumentam a permeabilidade para que as células do sistema imune atinjam o local onde está ocorrendo a reação. Já que você está, doutor, aí esse excesso de GE pode ser produzido ou é natural do corpo? É de cada natural um? do De corpo. cada um? Seus linfocitos produzem uma carga normal do que o seu sistema pode suportar. Então, às vezes, essa carga a mais, com contato com alguma proteína, que proteína é um antígeno bom. A gente vai ver que existem boas substâncias antigênicas, substâncias fracamente antigênicas, substâncias não antigênicas. Um exemplo de uma substância que não provoca reação é toxina. Por que uma mordida de cobra você tem que tomar um soro? Porque a toxina é tão pequena que seu sistema imune é incapaz de reconhecer essa toxina. E ela vai. Então você tem que
indicar, já colocar um anticorpo. O anticorpo vai se unir aqui à toxina, vai opsonizar ela e vai ajudar a destruir. Mas isso é microbiologia. Só uma farinha do que a gente vai ver futuramente. Sim. Vamos agora, já falamos de órgãos, já falamos de células, já falamos de imunoglobulinas. Sobra pra gente falar dos órgãos linfáticos, certo? Simbora. Órgãos linfáticos. Obrigado. Órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos, eles vão estar associados aos vasos linfáticos. Então eles vão receber e enviar linfa filtrada. Então a maioria dos órgãos linfáticos tem uma estrutura mais ou menos assim. E No associado caso, ao que você disse? aos vasos linfáticos. No caso aqui a gente tem um gânglio linfático, ele tem forma de rim. Ele tem um vaso linfático aferente, que é o que traz a linfa para dentro dele, para ser Meu filtrado. esposo limpa. Não, Raquel, esse E ele pano tá tem- tudo sujo. Pera, deixa que eu vou pegar. Um vaso linfático, um VLA e um VLE. É os vasos linfáticos aferentes. Aferentes e eferentes. Os aferentes vão trazer a linfa para o gânglio. O gânglio vai filtrar e jogar a linfa de volta nos condutos linfáticos, que vão ser o conduto torácico e a granulina linfática que a gente viu em anatomia, certo? Vamos falar então de gânglio linfático. Gânglio linfático é um órgão linfático secundário. Por que secundário? Porque ele é dependente de T. Dependente de T são gânglios linfáticos timodependentes. Ou seja, ele tem uma zona que depende de linfócitos T. Então ele é um gânglio, ele é órgão secundário. Que é restitui. O que a gente vai encontrar nesse gânglio? Principalmente linfócitos B. Característica desse gânglio. Vamos lá. Qual o formato? Ele tem forma de feijão, se diz feijão ou rim. No livro eles falam poroto. O Fletcher fala poroto. E poroto é feijão. Eles têm uma cápsula de tecido fibroso, certo? Ele vai ter vasos linfáticos aferentes e eferentes. Vamos desenhar o gânglio linfático de novo. Aqui a gente tem um ilho. A gente vai ter um vaso linfático aferente, um vaso linfático eferente. Ele vai ter uma cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa vai envolver o órgão e vai enviar tabiques para o interior do órgão, certo? Então essa cápsula vai dividir esse órgão, certo? O que vai formar os tabiques? Tecido fibroso, tecido conjuntivo. Quais células que vão estar presentes aqui? Os linfocitos e as células de sustentação. Como se organiza esse órgão linfático? Esse órgão linfático tem duas regiões funcionais. Um córtex, que é a região externa, e uma medula, que é a região interna. Então a gente vai dividir mais ou menos assim. Córtex, em azul. Corteza, no caso. E a gente vai ter no centro, em vermelho, a medula. Certo? Como vai se organizar? Na corteza vão existir dois tipos de nódulos linfáticos. Dois tipos de nódulos linfáticos. Certo? Um nódulo linfático primário, que ele é caracterizado por ser menor, e um nódulo linfático secundário. Secundário por quê? Porque ele vai ter um centro germinativo. Ele vai ter uma formação que fala em casquete. Ele vai ter um centro onde vão ter células bem pequenininhas e depois um conglomerado. Certo? Então, nódulos. Primário,
e secundário. A diferença do primário para o secundário é que o secundário tem um centro germinativo, né? germinativo. O secundário que tem? Sim. E depois a gente tem a organização da medula, ou médula. A médula vai se organizar de uma maneira diferente. A médula vai se organizar através de cordões. E esses cordões vão estar ligados aos nossos sinusoides, certo? Ao redor desses cordões vão estar localizadas as células do gânglio. Então, a nossa medula é organizada em cordões de células. Esses cordões estão separados por senos linfáticos. Os senos linfáticos são os que estão entre os cordões. E aqui vai ser levado para os vasos linfáticos eferentes. Da medula, a linfa corre para o vaso eferente. Certo? Terminamos de falar de gânglio linfático. Só uma coisa que eu não entendi sobre o eferente e o aferente, aí, o que que faz? Esse traz a linfa, esse tira a linfa. Aferente de trazer para, eferente levar de. Cadê o Lucas? Foi embora? Pela simplesmente, um traz, o outro retira. Um traz, o outro retira. Vamos então ao segundo O órgão aferente linfático. que traz, né? Sim, o aferente traz a linfa. que eu vou dar tipo Escolhei. Vem O comigo. segundo órgão linfático que a gente vai falar, Só um minutinho, Rodolfo, na medula. Você falou que da medula corre para... os vasos eferentes. Eu vou comprar muitos picolés. Entre os cordões vão ter senos. E esses senos medulares drenam aos vasos eferentes. No Os caso. senos medulares. Drenam os vasos eferentes. Agora a gente vai ao timo. Aonde você falou que tem esses senos medulares? Desculpa. Na medula. São senos linfáticos, no caso, né? Senos linfáticos medulares. Os senos linfáticos medulares drenam os vasos eferentes. Tem um resuminho deles. Agora a gente vai para o órgão linfático mais importante. O órgão linfático mais importante é o nosso timo. O timo é um órgão bilobulado presente no mediastino anterior, certo? A principal função do timo é madurar linfócitos T. Os linfócitos T também são chamados de timocitos. Por que os linfócitos B recebem nome de B? Alguém sabe? Que é no baço ou na medula. Os linfócitos B receberam esse nome porque eles foram diagnosticados pela primeira vez no órgão de uma ave, de aves. E as aves têm um órgão denominado bursa de Fabrício. Então, linfócitos B, porque são linfócitos que maduram na bursa de Fabrício. Ah, legal. E o corpo humano tem órgãos equivalentes a essa bursa de Fabrício. Botou aqui. Uhum. Esse final das aves. Eu tenho lido aqui, não sei o que, das aves. Que viagem das aves. Eu falei, ele errou isso aqui. Organização do timo. Como todo órgão linfático, ele vai possuir uma cápsula. E a gente tem que o timo é um órgão bilobulado. O timo seria mais ou menos assim. Certo? Entre esses dois lóbulos, a gente vai ter uma cápsula. Essa cápsula, mais uma vez, vai enviar tabiques. E esses tabiques enviados por essa cápsula dividem o timo em lobulídeos tímicos. Certo? A corteza do timo é de um jeito e a medula é de outro. Como diferenciar corteza tímica de medula tímica? Existe uma estrutura na medula chamada corpúsculo de Hassall. Ela é uma aglomeração de células epiteliais tipo 4, que vai se organizar ali e vai te dar a existência da medula. Mas primeiro a gente tem que falar de
corteza tímica. A corteza tímica a gente viu que vai estar separada em lobulídeos tímicos. A cor dessa corteza é basófila. Essa corteza vai estar tingida de um azul intenso. Por quê? Porque a gente viu que o núcleo, que os linfocitos têm uma coloração azul viva, porque o núcleo ocupa quase todo o citoplasma da célula. Lembra quando a gente viu o sangue? Então ela é quase que totalmente azul. Certo? Quando a gente vai lá no Brasil, a gente bota isso? Sim. Além desses linfocitos, a gente encontra aqui macrófagos. A função dos macrófagos aqui é impedir a exposição dos linfocitos em maturação a patógenos. Os linfocitos têm que sair do timo virgens, sem ter contato nenhum com qualquer tipo de antígeno. E para isso existe uma barreira hematotímica, que a gente vai citar um pouquinho mais para frente. Linfócitos... A função dos macrófagos, pode já? É proteger os linfócitos. E depois ele vai ter células epiteliais. O timo tem 6 tipos de células epiteliais que vão ajudar na sustentação. Relevância disso? Nenhuma. Você só precisa saber que a tipo 4 forma um corpúsculo de raça. 4, né? Tá tipo 6 lá, depois eu vejo. O que é tipo 4? Vou falar. Corteza. Aí agora a gente vai para... Células epiteliais? Sim, Aí tem tipo células 4 epiteliais. Aqui são 6 tipos. Mais as células reticulares que tem que formar a malha de sustentação. Médula tímica. Mas as células o quê? Para formar a malha? Reticulares. A medula do timo é a porção mais interna e ela vai apresentar quase que somente linfócitos T, certo? Linfócitos T, aqui vai ter linfócitos T, vai ter células reticulares. O que é importante saber de médula tímica? Na médula existe uma estrutura que a chance dela cair na prova é de 101%, chamada Calma, tem uma... corpúsculo Uma medula clínica, corpúsculo. de Hassel. Quem leu o resumo já sabe. Corpúsculo de Hassel é um aglomerado de células epiteliais tipo 4. Célula epitelial Aglomerados de células.